Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aí de volta. Parece até que já tem gente na fila querendo dizer alguma coisa. Vamos atendê-los logo para não ficar esperando aí muito tempo. Vamos ver quem está aí. Alô? 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 Acho que desligou. Bom, tudo bem. Essa semana aqui o assunto principal é o editorial que saiu aqui na Folha de São Paulo a respeito do aborto, chama-se Aborto em Plebiscito. E esse editorial é uma espécie de resumo da tática maligna usada por esses abortistas para implantar a ferro e fogo a sua reforma. Note bem que esse negócio de aborto não é uma coisa separada. Aborto vem junto com o negócio da lei da mordaça gay, vem junto com toda uma programação já traçada há várias décadas, tá certo, por essas forças globalistas, e que, vamos dizer, que o jabá de inspiração é mais ou menos aquilo que está no livro do Herbert George Wells, que é a forma das coisas do porvir e a Revolução Aberta, a Conspiração Aberta, The Open Conspiracy. São dois livros que todo mundo deveria ler, porque eles são mais ou menos a fórmula do que está sendo implantado no mundo. E não podemos esquecer que o Herbert George Wells, ele dizia aqui o seguinte, que para que essa, vamos dizer, o que ele chamava da Revolução Final, que é essa Revolução Global, que também chamava Revolução Seca, porque não implicaria necessariamente o uso de violência, ele diz o seguinte: essa revolução deve ser a obra de uma ordem de homens e mulheres animados de espírito combativo, religiosamente devotados, que se esforçarão para estabelecer e impor uma nova forma de vida à raça humana. Então, este é o projeto, uma nova forma de vida para a raça humana inteira, o que supõe, evidentemente, um governo global e a uniformização das leis no mundo todo. Essas novas leis, elas são baseadas em toda uma concepção cientificista, materialista, absolutamente gaga, maluca, idiota, né? Mas que para certas pessoas é persuasiva. Então, na qual o homem é visto apenas como um bichinho, como um aglomerado de moléculas de carbono, que pode ser programado à vontade, né, pela sociedade. É incrível, porque a sociedade também sendo composta de homens, né? Então, na verdade, serão apenas umas moléculas de carbono que vão moldar a cabeça das outras, tá certo? Não se entendendo por que este privilégio autoconcedido por essas pessoas como Herbert George Wells ou esses editorialistas da Folha. Mas diz aqui o homem: consulta popular sobre a descriminalização, uma boa oportunidade para instalar um debate qualificado sobre o tema. A sugestão de levar a plebiscito a proposta de descriminalizar o aborto no Brasil ganhou evidência ao receber a adesão do ministro da Saúde, José Gomes Temporão. Talvez não seja a via mais eficaz para que a interrupção voluntária da gravidez, dentro de certos limites, deixe de ser crime, como esta Folha defende, mas é o melhor meio de promover um debate qualificado da questão. De acordo com a pesquisa Datafolha publicada no domingo passado, 65% brasileiros se opõem a mudanças no status quo. 16% sustentam que o aborto deve ser permitido em mais situações do que as previstas pela lei atual, e apenas 10% advogam pela descriminalização plena. É evidente que a Folha, todos os jornalistas da Folha, parece que estão nesses 10%. É possível que esses números mudem a partir do momento em que defensores e opositores do direito de aborto começarem a explicitar seus argumentos, a exemplo do que se deu no referendo sobre a proibição do comércio de armas. Mesmo que o eleitor decida que tudo deve ficar como está, o saldo de eventual plebiscito terá sido positivo. A população estará mais informada sobre um tema relevante e cada lado conhecerá melhor os argumentos do outro. Em Portugal, que adotou a estratégia plebiscitária, foram necessárias 2 consultas num prazo de 9 anos para que a sociedade mudasse de posição e passasse a apoiar a mudança. Preste bem atenção. A Folha já está anunciando que se o resultado do plebiscito for negativo, for contra o aborto, eles mais tarde eles vão continuar com a propaganda e vão fazer outra e vão insistir. Por quê? Esse pessoal, vamos dizer, da Revolução Global, eles não desistem por nada deste mundo. Eles não estão dispostos a negociar e ceder. Tudo que eles cedem é temporário e depois eles voltam à carga.
eles não aceitam diálogo, eles não aceitam, vamos dizer, eles aceitam falso diálogo, quer dizer, o diálogo é apenas, vamos dizer, para dar a eles a ocasião de impor o que eles querem, mesmo que a população rejeite. Esse é o tipo de diálogo que querem. Agora, para provar a má intenção dessa gente, já está aqui, a Folha alega o seguinte: segundo a metodologia desenvolvida pelo Instituto Alan Guttmacher, Centro de Pesquisa de Saúde Reprodutiva e Políticas Públicas dos Estados Unidos, realizam-se no Brasil 1.100.000 abortos clandestinos em 2005, número maior que o de 1992. Seria descabido cogitar levar esse exército de mulheres e seus médicos e parceiros para trás das grades, como preconiza a legislação. Em primeiro lugar, a Folha não informa aos leitores o que é esse Instituto Alan Guttmacher. Alan Guttmacher foi presidente da Planned Parenthood, que tem uma rede de clínicas de aborto. Isso aqui não é um centro de pesquisa, é um centro de propaganda. Segundo, esse pessoal que usou esse tipo de argumento, que diz que já existe milhões de abortos ilegais, esse pessoal já foi denunciado por um deles mesmo, que é o Dr. Bernard Nathanson, que era um dos líderes da campanha abortista nos anos 60 e 70, e que ele confessou recentemente que esse pessoal, inclusive ele próprio, manipulou barbaramente as estatísticas. Ele disse que na época eles diziam que havia também 1 milhão e meio de abortos clandestinos por ano. Havia no máximo, na mais ousada das hipóteses, havia 100 mil. Tá certo? E eles aumentaram isso aí para 1,5 milhão. Estão fazendo a mesmíssima coisa no Brasil com a ajuda da Folha. Quer dizer, a Folha não tem direito nenhum de citar esse Instituto Alan Guttmacher como se fosse uma entidade científica neutra. Tá certo? Como se já não tivesse esse instituto, já não tivesse envolvido em tretas anteriores. Na verdade, esse instituto é apenas uma organização de fachada da Planned Parenthood. Quer dizer, com estas informações, vamos dizer, falseadas, como é que o pessoal vai poder decidir de maneira sensata? Portanto, quando a Folha diz, olha, isso aqui é uma oportunidade de esclarecer e de informar a população, eles começam com isso é só o nariz de cera, logo em seguida vem a desinformação, vem a mentira. Mas a Folha é assim mesmo, a Folha sempre foi, sempre será, esse pessoal não se corrige. Pessoal, vamos dizer, eles são absolutamente fanáticos. Eles não são capazes de negociar apenas a título provisório. Quer dizer, toda negociação é apenas uma etapa para o sujeito obter o que quer no instante seguinte. Eles nunca param. Isso é que nem barata. Você acende a luz, a barata foge. Apaga a luz, a barata volta. Eles são exatamente assim. É o que disse o H.G. Wells. São pessoas religiosamente treinadas, religiosamente adestradas, tá certo? Para seguir até o fim e implantar no mundo inteiro, impor ao mundo inteiro as suas ideias idiotas. São pessoas que não têm nem mesmo capacidade para discutir honestamente qualquer assunto, porque quando você vai discutir com essa turma, seja de movimento gay, seja de movimento abortista, só vem mentira, só vem desinformação o tempo todo. Então eles se enganam a si próprios para poder enganar o outro melhor. E pior, que o pessoal do outro lado nunca quer briga. Saiu essa semana um manifesto aí da Igreja Metodista contra a lei da mordaça gay, mas o manifesto já começa passando a mão na cabeça. Nós sabemos que os coitadinhos dos homossexuais são discriminados, etc. Ora, o que é isso, gente? Vamos tomar vergonha na cara. Em primeiro lugar, esse manifesto ia começar assim: qualquer que seja a realidade da discriminação social existente contra homossexuais, ela é nada perto da perseguição brutal que está havendo contra os cristãos. Perseguição à qual este movimento gay serve de instrumento auxiliar. É isso que tinha que dizer. Está vendo aí, seus bispos metodistas? Quer dizer, você não tem nada que puxar o saco do adversário, você não tem nada que mentir contra você mesmo. Quer dizer, porque você dizer que os homossexuais são objeto de discriminação, eles são objeto no máximo de piadinha. Tá certo? Agora, os cristãos estão sendo mortos, tá certo? Aos milhares, aos milhões no mundo. Quer dizer, parece que durante a década de 90, a coisa não ficou por menos de 100 mil por ano que foram mortos. Quer dizer, chegou no fim da década, deu 1 milhão de mortos. E vocês estão brincando com isso e dizendo que os homossexuais é que são discriminados? E você ainda, os bispos assinam embaixo? Quer dizer, que covardia, meu Deus do céu. Quer dizer, mas isso aí é a mesma coisa que houve na Segunda Guerra, quando só um lado queria agredir, o outro lado, o Hitler falava guerra, guerra, guerra e invadindo, e os outros falavam paz, nós somos da paz. Parece esse palhaço do Viva Rio, né? Sou da paz, né? Quer dizer, se você é da paz quando o outro quer matar você está esperando o quê? Você acha que vai comover o outro? Mas que coisa mais covarde, mais fraca, né?
Vocês precisam tomar vergonha na cara e entender que, vamos dizer, meias palavras, tá certo? E ficar alisando o adversário, isso aí só desmoraliza você. E mais ainda, isso excita a agressividade do adversário. Porque Santo Tomás de Aquino já dizia o seguinte, que a diferença entre o medo e o ódio é, assim, quando há um perigo, quando há uma ameaça, você vê, se o atacante é mais fraco, você sente ódio. Se ele é mais forte, você sente medo. Então, quer dizer, por definição, o seu medo vai estimular um ataque, meu Deus do céu. Quer dizer, até quando é que vão entender uma coisa dessa? Parece que todo mundo no Brasil que abre a boca tem que primeiro fazer uma concessão, primeiro ele tem que florear um pouco, primeiro ele tem que alisar o adversário e depois dizer muito timidamente a sua posição. Dizer, olha, nós reconhecemos os seus direitos, mas nós também queremos, né, o direito, queremos um pedacinho, um espacinho para poder propagar também a nossa fé e dizer o que nós pensamos. Então nós queremos, não, nós exigimos e nós não aceitamos esta chantagem. Não aceitamos o negócio de movimento gay se fazer de coitadinho, porque o país inteiro está cheio de gays em altas posições. Você não vê pessoas perdendo emprego porque foram gays. Você não vê pessoas sendo maltratadas por serem gays. Isso só quando acontece, isso é raridade e é sempre na mão de algum psicopata, mas a sociedade mesmo. Ora, que pessoa decente, que pessoa normal vai perseguir, vamos dizer, um empregado, um funcionário, por um sujeito ser gay? Eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vi isso acontecer. Eu vi o contrário. Eu vi grupo gay que tomava conta do lugar. Tem um jornal semanal que eu trabalhei. Quando eu entrei lá, eu percebi, tinha uma espécie de máfia gay. Eles mandavam naquele negócio, tá entendendo? E você não podia desafiá-los que eles te punham para fora. Tá certo? Você tinha que ficar bonzinho. E isso eu vi acontecer. Agora, para ele ter perseguido por causa de ser gay, pelo amor de Deus, que brincadeira é esta? Agora, perseguido por ser cristão, isso está acontecendo no mundo inteiro. Você vê, esta semana, mesmo juntando os dois assuntos de aborto e assunto de cristianismo, na Inglaterra teve um militante cristão anti-abortista que pegou umas fotos do feto, dilacerado feto cortado em pedaços e mandou lá para uns abortistas para ver. Inclusive alguns abortistas que eram, quer dizer, não eram só abortistas, eram aborteiros, quer dizer, eram médicos que faziam aborto. O sujeito foi preso, foi acusado de distribuir material pornográfico. Quer dizer, eles acham pornográfico você mandar a foto do crime. Agora, praticar o crime não é pornográfico. Quer dizer, você pode retalhar o feto do jeito que você quiser. É bonito, é lindo, é maravilhoso. Tá certo? É o que diz aquele idiota do Rodrigo Constantino. É a ética da felicidade. A ética da felicidade consiste em pegar o feto e cortar num milhão de pedaços. Eles acham isso bonito, isso é felicidade. Entendeu? Então, agora, fazer isso é bonito. Agora, você pegar a foto disso e dizer, olha o que vocês fizeram. Isso é pornografia, é crime. Agora, a Inglaterra está ficando maluca mesmo. Outro dia eu mencionei até aqui um livro que se chama The Abolition of Britain, quer dizer, a abolição da Inglaterra. Eu acho que a Inglaterra está sendo abolida, mas acontece cada coisa lá. Essa semana eu recebi uma mensagem de que escolas inglesas estão suspendendo do ensino de história o capítulo sobre o Holocausto. Por quê? Porque ofende os alunos muçulmanos que acham que o Holocausto não aconteceu. Quer dizer, por que os caras acham que não aconteceu? Você não pode dizer que aconteceu. Mas que merda é essa? Até onde nós vamos parar? Quer dizer, os europeus são malucos, porque, por um lado, eles dizem que negar o Holocausto é crime. Por outro lado, eles proíbem ensinar o Holocausto, porque também é crime, porque vai ofender os muçulmanos que acham que não aconteceu. Porque sabe que no mundo muçulmano inteiro, esse negócio do revisionismo do Holocausto é doutrina oficial. Todos eles repetem que o Holocausto não aconteceu, que não morreu 6 milhões de judeus, tá certo? Que isso tudo é uma mitologia propaganda, eles dizem isso, tá certo? Que o judeu inventa isso porque ele quer se fazer de coitado para dominar o mundo. E olha, o judeu não se faz de coitado coisíssima nenhuma, não. O judeu é coitado mesmo, quer dizer, as coisas realmente aconteceram. Existe documentação mais do que suficiente para você perceber, tá certo? E que o cálculo, se não foi 6 milhões, foi 5.999.000 e alguma coisa, ou então 6 milhões,3. Foi alguma coisa em volta disso, porque o fato é que havia X judeus antes parece que era assim, 24 milhões, depois apareceu 18 milhões, quer dizer, sumiu os 6 milhões. Pô. Isso não quer dizer que todos esses morreram em campo de concentração. Não, alguns morreram no caminho, outros levaram martelada na cabeça, outros levaram um tiro, tá certo? Claro que não tinha espaço na Câmara de Gás para toda essa gente, nem todos morreram na Câmara de Gás, mas no total foi 6 milhões, pô. Se não foi 6 milhões, foi um número aproximado. Né?
Agora, a doutrina oficial no mundo islâmico é que isso não aconteceu. Então, nas escolas inglesas não pode dizer que aconteceu porque vai magoar os coitadinhos. Vê se pode. Quer dizer, como é esse negócio? Outro dia mesmo eles prenderam, na Áustria prenderam aquele historiador David Irving, que note bem, o David Irving não é um negador do Holocausto, ele nunca disse que o Holocausto não aconteceu, ele não é nem um historiador do Holocausto, ele não tem um único livro sobre o Holocausto. Ele fez o livro Hitler's War, a biografia do Goebbels, estudou os principais líderes nazistas. E os livros não são ruins de jeito nenhum, são livros bastante documentados. Agora, ele de vez em quando aparece com umas ideias esquisitas, tá certo? Mas ele negar o Holocausto, ele nunca negou, tá certo? Bom, prenderam o cara como negador do Holocausto. Agora, e o governo inglês que chega e proíbe ensinar o Holocausto porque vai ofender os muçulmanos? Que merda é essa? Que coisa mais louca? Que continente de tarados é esse? Quer dizer, a Europa está totalmente desfibrada. A Europa está acovardada, está de joelho, nem está mais de joelho, já está de 4. Tá certo? Graças a esse pessoal, que se acha liberal, progressista, etc., etc., e que fica, corroendo o que resta, dos valores judaico-cristãos, achando que isso vai ser um progresso extraordinário, quando isso só serve para uma coisa. Isso só serve para deixar o pessoal num vácuo espiritual desesperador e para abrir as portas para o Islã. Quer dizer, vocês tornam a Europa a Europa não vai ficar até 2 dias, entendeu? No terceiro dia ela vai aderir ao Islã, como de fato isso já vem acontecendo. O número de intelectuais que passaram, vamos dizer, por aquele famoso trajeto. Primeiro eles eram comunistas. Depois, desiludidos do comunismo, passaram para o liberalismo ateu. Não. Quer dizer, o sujeito, o que ele faz? Ele recua para uma etapa anterior da Revolução. Tá certo? Ele já não está mais no manifesto comunista, tá certo? Ele recua para o tempo da Revolução Francesa. Então agora ele é o liberal ateu. Né? Depois vira liberal ateu um tempo, daqui a pouco começa a ser namorado do Islã e vai parar no Islã. É o que aconteceu com Roger Garaudy e outros tantos. Quer dizer, o trajeto do Roger Garaudy vai ser o trajeto europeu. Quer dizer, vocês desistem do comunismo, ficam desiludidos com o comunismo, voltam para os ideais da Revolução Francesa, os quais não se aguentam, porque são uma coisa totalmente vazia, baseada no cientificismo oco. Daqui a pouco chegou o Islã com um discurso muito mais coerente, muito mais poderoso do que, pronto, você adere ao Islã. É exatamente o que está acontecendo. Quer dizer, outro dia eu vi um sujeito que mandou uma charge que era assim, mostrar uma praia europeia em 1900. Então estavam as mulheres com aqueles maiô que ia até o tornozelo, né? Depois vinha a Europa de 1950, já estavam as mulheres com o maiô curtinho. Depois estava de biquíni, depois estava de tanguinha. E depois, na última, era Europa 2010. Estava todas as mulheres de burca, que aquilo não é uma roupa, aquilo é um pacote. Ela estava empacotada de burca que você só via os olhinhos. Né? E é assim que vai ser, quer dizer, depois de você o fio dental, daí o topless, etc., burca. É assim que vai terminar o negócio. Bom, vamos ver aqui alguns e-mails. Se não tem aí ninguém na fila para falar, vamos ler uns e-mails. Alex Herman. Sou um grato aluno do curso de filosofia, nem sempre apresentou as aulas por conta de uma faculdade de direito que resolvi cursar à noite. Tenho várias questões. Bom, só vou responder uma delas. Está aqui, sobre ceticismo e religião. É muito comum em conversas com céticos extremados que estes atribuem um milagre, expliquem um milagre, alegando que a ciência, num futuro incerto, descobrirá a causa do fenômeno. Essa conclusão fará que ele duvida de tudo e não aceita a possibilidade de um acontecimento sobrenatural. Muito bem. Olha, o sujeito que duvida de uma alegação de milagre por causa de uma coisa que ele acha que vai acontecer no futuro, ele está mostrando que ele sim é que tem a fé, porque ele já está acreditando, tá certo? Ele já aposta numa explicação futura. Ele não tem essa explicação. Jamais houve um único dos grandes milagres que fosse, vamos dizer, explicado, entre aspas, cientificamente, que se comprovasse que foi outra coisa e não um milagre. Nunca aconteceu, mas nenhum. O que você faz é um montão de hipóteses. Quer dizer, o que você faz? Você mostra que aquilo que aconteceu por meios sobrenaturais talvez pudesse ter acontecido por uma conjunção extraordinária e mais miraculosa ainda de fatores naturais.
É como, por exemplo, o negócio do Moisés abrir o Mar Vermelho para o pessoal passar. Então eles mostram que não, poderia ter havido um deslocamento do terreno no fundo do mar, blá, blá, blá. Ah, sim, aconteceu tudo isso, todo esse processo imensamente complicado aconteceu exatamente naquele mesmo momento. Tá certo? Quer dizer, seria ainda mais miraculoso. Então, essa alegação, quer dizer, é estúpida. Você não pode alegar a autoridade da ciência futura, a autoridade de um conhecimento que você, na mesma hora, está dizendo que você não tem. E quem quer que faça isso, você não está falando em nome da ciência, está falando em nome de um fanatismo, de uma idiotice. Agora, eu acho uma das coisas mais engraçadas na discussão com esse pessoal, onde é ateu militante, é que, por um lado, eles dizem assim para você, dizem, a sua crença é mera fé cega. Em seguida, ele quer que você prove que Deus existe, prove a ressurreição de Cristo, etc. Ah, mas se ele mesmo diz que é fé, por que eu é que tenho que provar, ó raios? Quem tem que provar é eles que dizem que estão falando em nome da ciência, tá certo? Então, mas eles transferem o ônus da prova, tá certo? Se você mesmo está dizendo, a minha religião é uma questão de fé, então você não tem que provar coisíssima nenhuma. Então, às vezes vocês aprendem isso. Quando alguém chegar para você com essa exigência, prove isso, prova aquilo outro, você responde, eu não tenho que provar merda nenhuma, meu amigo. Quem está falando aqui em nome da ciência é você. Você mesmo diz que eu falo em nome da fé e em seguida me exige provas. Agora você fala em nome da ciência, então é você que tem que provar, porra. Então você pode fazer as seguintes perguntas. Primeiro, fulaninho, qual é a ciência que você pratica? Você é físico, você é químico, você é geólogo? A sua ciência estuda a existência ou inexistência de Deus? Não. Então você está falando em nome de uma outra ciência que você não pratica. Qual é a ciência que estuda a existência ou inexistência de Deus, meu filho? Não existe nenhuma ciência experimental que estude isso, então cala a boca, burro. Tá certo? Você está falando de uma coisa que você não conhece. Né? E em segundo lugar, tem um outro aspecto, que aliás eu vou abordar no próximo dia 18. Agora vai ter o seminário de filosofia em São Paulo. Vai ser transmitido por videoconferência para realizações. Que é o seguinte problema. Você veja, a ciência, nenhuma ciência estuda fato concreto. Porque o fato concreto é a junção, num momento e lugar, de uma infinidade de acidentes que tornam aquele fato possível. Quer dizer, nenhum fato concreto é redutível. Vamos dizer, a definição que é dada dele por uma determinada ciência. Por exemplo, o fato pode ter um aspecto jurídico, um aspecto sociológico, um aspecto psicológico, um aspecto psicoquímico, etc, etc, e assim por diante. Quer dizer, o número de aspectos que compõem um fato concreto é, por definição, ilimitado. A ciência, nenhuma ciência estuda nenhum fato concreto. Quer dizer, a ciência só estuda um fato sob determinado ângulo, que é aquele que é correlativo aos métodos e aos objetivos desta ciência em particular. Quer dizer, a ciência só estuda fato abstrato. O fato abstrato é um aspecto separado da realidade concreta. Tá certo? Então eu digo, olha, isso quer dizer que se você somar todas as ciências, elas não podem opinar sobre um único fato concreto. É isso que as pessoas realmente não sabem. A ciência só cuida de fato abstrato, só cuida de aspectos abstrativamente separados do todo. Tá certo? Ora, a este todo, todos nós temos acesso, porque nós vivemos na realidade concreta. Tá certo? A separação, a divisão, a distinção do fato concreto nos seus vários aspectos estudados pelas várias ciências é posterior. Inclusive, essa subdivisão não acaba, quer dizer, pode surgir novas ciências que estudem novos aspectos amanhã. Isso nunca vai esgotar. Tá certo? Portanto, quando você diz a respeito à fé, você não está falando uma coisa doutrinal, uma coisa apenas de uma doutrina. Você está falando de algo que realmente aconteceu. E se você fala de um milagre, você fala de algo que realmente aconteceu. Você está falando de um fato concreto. Tá certo? E a respeito desse fato concreto, não tem nenhuma ciência que possa dizer nada, não. Ela pode dizer sobre um aspecto, sobre outro, mas que nunca vai compor um fato concreto. E em terceiro lugar, o que é mais grave de tudo, é certo? É que as pessoas hoje começam a falar em nome da autoridade da ciência como se a ciência tivesse com a corda toda. Ora, dentro da modernidade, existe toda uma série de contradições, de conflitos. Um deles é o dos desconstrucionistas com a ciência. E quando você pega a crítica que os desconstrucionistas fazem à concepção científica, é arrasadora e eles têm toda a razão. Quer dizer, mas aí é uma briga de monstros, mas você não importa. Quer dizer, desconstrucionista não presta, e os caras da ideologia científica também não, mas o fato é que o desconstrucionista desconstrói mesmo esse discurso científico
e mostra que frequentemente ele não é senão, vamos dizer, a projeção de preconceito e de símbolos, de crenças que são vigor na sociedade. Aqui eu mesmo estava lendo um livro muito interessante que mostrava que muitos dos componentes do atual método científico foram extrapolados do código de polidez dos cavalheiros no século XVIII. Entendeu? Então você mostra uma origem social, cultural dessas coisas, e você não, claro que isso não invalida a ciência, mas isso a coloca entre parênteses, tá certo? Isso é suficiente, vamos dizer, para refrear o seu ímpeto de autoridade. Nunca o discurso científico foi submetido a uma crítica tão arrasadora quanto é hoje. E justamente neste momento é que aparecem esses Richard Dawkins, esses palhaços todos, Michel Onfray, essa gente toda, falando com a autoridade da ciência como se essa autoridade existisse. E o pessoal, vamos dizer, às vezes cristão, né, ou crente, bobo, não sabe que essa autoridade não existe. Então eles começam por reconhecer, atribuir ao adversário uma autoridade que o próprio adversário sabe que não tem. Veja aqui, saiu um artigo muito interessante na Folha do Marcelo Leite, O Fim da Era Einstein. Ele diz o seguinte: no campo das ciências naturais, o pesquisador é hoje mais um chefe de equipe do que um intelectual. Quer dizer que o trabalho científico está se tornando cada vez mais, vamos dizer, um puro trabalho burocrático, de organização burocrática, onde a quantidade de trabalho intelectual de fato é mínima. E é dividida cada vez entre um número cada vez maior de pessoas. Por outro lado, acontece que está aí também na revista inglesa Prospect, um artigo muitíssimo interessante, esqueci o nome do autor agora, que diz que em muitos campos da ciência moderna estão se usando, vamos dizer, cálculos tão complicados, quer dizer, operações tão longas, tá certo? Que um computador faz rapidamente, mas que implica um número tão grande de passos e de dados que aquilo não é acessível ao controle humano. Então os caras já não sabem mais se aquilo prova alguma coisa ou não prova. E olha, a ciência em nome do qual esses idiotas estão falando aí com tanto ar de autoridade é esta ciência. É esta ciência que está cheia de rombos, de furos, de incoerências, de absurdidades lá dentro, né? E que, no fim, vive apenas um conjunto de crendices, se você pensar bem. Não confundir, agora, sempre que a gente fala isso, aparece um idiota dizendo, mas como você explica, então, a tecnologia, etc. Tecnologia tem merda nenhuma a ver com ciência. Técnica funciona ao contrário da ciência. Ciência, vamos dizer, é a redução de um conjunto de fenômenos a um princípio que os explica homogeneamente. Tá certo? Como, por exemplo, vamos supor, você pega o fenômeno do raio e pega o fato de que quando você passa a mão no gato, às vezes você toma choque. Você reduz esses dois fenômenos totalmente diferentes a um princípio comum que você chama de eletricidade, o qual também, parênteses, você também não sabe o que é. Porque até hoje ninguém explicou que raio de coisa é uma carga elétrica. Mas, enfim, você reduz aquilo a um princípio comum, ou pelo menos a um nome comum. E a técnica é exatamente o contrário. Toda a técnica é uma conjunção de meios absolutamente heterogêneos para a realização de um determinado fim. Quer dizer, a lógica da técnica é a lógica que vai do heterogêneo, dos meios heterogêneos, para um resultado único. Ao passo que a ciência segue o processo contrário, ela vai para a homogeneização. Então, isso quer dizer que a técnica se faz, vamos dizer, com elementos que podem ser tirados de várias ciências e cuja articulação jamais é científica. Tá certo? Portanto, e ao contrário, a técnica sempre progride antes da ciência. Quer dizer, você desenvolve equipamentos que você não sabe nem como explicar, e depois você começa a fazer pesquisa científica em cima daquilo. Tá certo? Você veja, foi depois que inventaram os computadores, tá certo? Que daí o pessoal começou a desenvolver modelos informáticos do cérebro. Quer dizer, o equipamento já existe. Daí os caras começam a tirar conclusões científicas ou pseudocientíficas disso aí e aplicar para outros domínios. Mas a própria invenção dos computadores não dependeu de nenhuma dessas teorias, tá certo? Ela dependeu de alguns conhecimentos, na verdade, elementares de eletrônica e do código binário que já estava pronto desde o século XVIII. Que século XVIII? O código binário já estava no I Ching, meu Deus do céu. Então, quer dizer, a ciência não tem muito o que ficar arrotando a autoridade, não. Aliás, chamá-la de ciência já é um absurdo, porque esse é apenas uma modalidade específica de conhecimento, de experimental materialista. Devíamos chamá-la assim, conhecimento experimental materialista, e não ciência. Ciência significa conhecimento racional, organizado, fundamentado. O que tem de fundamentado nessas coisas é muito pouco.
Tá certo? Às vezes você tem uma certeza de determinados processos que acontecem porque eles foram observados em laboratório, mas você não tem a mais mínima. Na hora que começa a explicação daquilo, que seria a parte verdadeiramente científica, aí vira um saco de gato. Por exemplo, a física quântica acho que não tem experimentos que tenham sido realizados mais vezes do que os da física quântica, que estão comprovados que aquilo existe. Mas, agora, o que é exatamente? Do que se trata? Aí tem alguns milhões de teorias para explicar. E cada vez é um número maior. Tá certo? Então, a ciência está num estado de confusão, de incerteza total, tá certo? E de muita incoerência e confusão, e justamente nessa hora quer assumir uma autoridade pública muito superior a de 1 milhão de inquisições. Ora, vão pra puta que os pariu. Daí quando fala de inquisição, também essa é outra coisa que os caras é só mito. Uma coisa puxa a outra. Né? A pessoa fala das mortes da inquisição, etc. Vocês já estudaram, já pararam para estudar o morticínio feito pelas seitas heréticas? Por exemplo, tem a seita dos cátaros, por exemplo, eles pregavam o suicídio. Tá certo? Então, o sujeito se submetia a certas iniciações, e daí era sugerido que ele se suicidasse. Tá certo? Mesmo que fosse menor de idade, mulher, então, quer dizer, era uma indução ao suicídio, e, na verdade, forçava tanto que virava um homicídio. Ora, os documentos apreendidos desta seita mostram que morreu muito mais gente por este rito, eles chamavam Endura. A tal da Endura matou muito mais gente do que a Inquisição jamais matou. E se a Inquisição não tivesse mandado parar com essa merda, tá certo? Já teria morrido metade da Europa cometendo a tal da Endura. Tá certo? Então, quer dizer, o pessoal conta a história, mas conta sempre pela metade, escondendo um pedaço, fala os horrores da Inquisição. Sim, são horrores, claro, mas o horror alternativo era muito pior. Se essa seita tivesse tomado conta do... Veja, os cátaros já tinham uma boa parte desse programa, abortista, gaysista, etc., que está aí. Os cátaros queriam abolir o casamento. Eles eram contra o sexo no casamento, mas sexo fora do casamento podia. Tá certo? E havia também uma indução à homossexualidade. Quer dizer, isso aí já teria se espalhado na Europa muito antes. E sempre vem esta coisa. Quer dizer, o próprio Engels já tinha observado isto. Que onde quer que surja um movimento revolucionário, aparece imediatamente o negócio do amor livre, do gays, etc, etc. Está sempre uma coisa ligada a outra. E sempre ligada a uma violência extraordinária. Agora, depois que alguém entra e manda parar com essa violência, daí é a violência reativa que entra para a história como se fosse a parte pior. Né? Porque vamos dizer, os crimes iniciais nunca são contados. Né? Isso aí é como se falar, os espanhóis entraram lá no México e mataram não sei quanto. Agora faz as contas de quantos os caras já tinham matado com aqueles ritos de sacrifício humano, que era no mínimo 20 mil em cada festival anual. Isso numa cidade. Tá? Muito bem. Vamos ver aqui. Agora, com relação a esse negócio do aborto, não vamos esquecer o seguinte, que quando começa, já a Folha diz, essa é uma boa ocasião para a gente difundir informações e fazer um debate honesto de parte a parte. Em primeiro lugar, não é debate, não, você fala de debate honesto só com pretexto para ele mentir em seguida. Em segundo, a organização Globo já está do lado do aborto. Aqui você pode ver pela revista Época, está aqui a promoção do aborto. Eles contam coisas horríveis do aborto, descreve experiência horrível do aborto, só para dizer que o aborto tem que ser praticado em maior quantidade e sob o patrocínio do governo. Como se o governo tivesse condição de fornecer aborto, vamos dizer, em condições melhores do que as senhoras da sociedade pagam para fazer em clínica chique. Isso é uma besteira, tá certo? Né? E, em segundo lugar, é sempre, vamos dizer, com aquele argumento fictício de que existe 1,5 milhão de abortos. Esse argumento foi inventado para o Brasil como foi inventado para os Estados Unidos. Tá certo? Esse pessoal é especialista em falsificar estatísticas. Eles já começaram tudo de novo. Agora, você imagina, já entra com estatística falsificada, como entramos no tempo do plebiscito do desarmamento, começa tudo de novo, e de novo vem as duas grandes potências da mídia nacional, que é o Globo e a Folha, todo mundo aí a favor do aborto. Por quê? Porque esse pessoal está diretamente interessado. Quer dizer, então, olha, entidades, essas companhias de mídia no terceiro mundo são apenas office boys desse movimento globalista. Quer dizer, a ordem vem lá de cima, vem dos Rockefellers, vem da ONU, etc. O pessoal obedece direitinho.
Eles não são nada mais do que executores de um programa que já vem pronto. E eles são pessoas exatamente como o H.G. Wells queria. Quer dizer, que são pessoas animadas do espírito combativo, religiosamente devotadas a estabelecer e impor uma nova forma de vida. Não se trata de um novo regime político, é uma nova forma de vida. Eles inventaram uma nova natureza humana e eles querem nos impor. Nessa natureza humana, por exemplo, não existe o sobrenatural, só existe o natural. Né? Isso quer dizer, você dizer que só existe o natural é a mesma coisa que dizer o seguinte, não existe nada que esteja além da minha capacidade pessoal de experiência. Quer dizer, os limites da mente desses caras passam a ser obrigatórios para quem não tem esses limites. Quer dizer, o sujeito que, para mim, o sujeito que não concebe, vamos dizer, que existe nada acima da natureza física, é uma besta quadrada, porque a natureza física, ela certamente tem algum fundamento. Quando o cara começa a mostrar, por exemplo, a própria ideia de Big Bang, né? Se houve o Big Bang, é porque houve encontros acerto, de moléculas, de elétrons, num determinado momento, numa determinada proporção. Ora, o que determinava que essa proporção tivesse que produzir os efeitos que produziu? Tá certo? Quer dizer que, se essa proporção vigorou naquele momento, é porque ela já vigorava antes, só que antes não tinham se encontrado os materiais suficientes para isso. Então, significa que esta lei, esta proporção matemática, já era válida antes de existir o presente universo. O que isso já é prova, tá certo? De que a natureza física não é o extremo limite da realidade. Se ela fosse o extremo limite da realidade, ela não poderia ter uma estrutura matemática. Mas se ela tem uma estrutura matemática, a estrutura é válida independentemente disso se manifestar no tempo ou não. É um raciocínio muito simples, mas que para certas pessoas está muito acima da capacidade deles. Bom, vamos ver se tem algum outro e-mail aqui. Peraí, tem gente na linha, vamos ver. Alô? Alô? Olavo. Olavo. Sim. É o Márcio, de Brasília. Oi, tudo bem? Tudo bom, Olavo? Tudo bom. Eu queria que você comentasse duas frases que saíram na Folha mês passado, num artigo. Depois eu vou dizer as frases e o autor, e depois você comenta, por favor. A primeira é: levar a sério a opinião dos religiosos a respeito da melhor estratégia para combater a AIDS é tão ridículo quanto contratar epidemiologistas para rezar missa e ouvir confissão. Diminuir a velocidade de disseminação do HIV é tarefa para técnicos da mais alta qualidade, capazes de elaborar programas de prevenção baseados em evidências científicas incontestáveis. E a outra é: quanto sofrimento humano esses Olha, eu te dou aqui uma evidência científica incontestável. Pois é. Se você não trepa com a dona fulana, você não passa AIDS para ela, nem pega AIDS para ela. Isso é a mais óbvia evidência científica. Eles querem negar isso aí. E a outra é a seguinte: quanto sofrimento humano esses senhores de aparência piedosa ainda causarão em nome de Deus impunemente? O artigo foi o do Drauzio Varela, chamado O Crime da Camisinha. Ô, Drauzio Varela, esse é um empulhador. Esse cara, isso é uma bolha de sabão. A que sofrimento humano ele está se referindo? Quer dizer, o sujeito quer comer a vizinha e não pode, isso é um sofrimento inenarrável. Ou quem sabe ele está querendo comer meio mundo e não pode, não deixam ele comer. Ele deixou de transar alguma vez porque a igreja não deixou? Ora, vai pra merda. Quer dizer, o que é isto? Quer dizer, o sofrimento causado pela própria AIDS, pela disseminação da AIDS do mundo, tá certo? Isso foi causado pela religião? Foi a religião que causou isso? Quer dizer, as pessoas espalharam a AIDS porque só comiam suas próprias esposas? Foi assim que eles fizeram? Ora, porra! Quer dizer, o sujeito inverte a realidade. Quer dizer, é claro que a AIDS está ligada à própria liberalização dos costumes sexuais. Isso é uma evidência científica, mas óbvia. Quer dizer, onde você tem uma conduta sexual mais refreada, a AIDS não se dissemina, porra. Agora, esse sujeito inverter a coisa, olha, vem falar em nome de uma ciência que ele não sabe o que é. O sujeito que diz que isso é ciência, ele não tem a menor ideia do que é. Ora, porra. E esse sujeito, ele, como você mesmo falou, ele tem um sucesso, uma influência muito grande, tanto na Folha quanto na Globo, né? Claro, porque é o protótipo do sujeito moldado aqui, exatamente como, vamos dizer, moldado em laboratório pela cabeça do Herbert George Wells. Exatamente. Quer dizer, um sujeito fanático que tem ódio a coisas que ele não entende, ódio a tudo aquilo que está acima da capacidade dele, tá certo? Quer dizer, o sujeito que é capaz de dizer que existe um meio científico mais eficiente de você controlar a AIDS, tá certo? Do que
a contenção sexual, fala, ora, tá para ser inventado, meu Deus do céu. Esse pessoal é louco. Você vê, uma vez, a vida parece que imita piada. Eu antigamente fazia uma piada, e olha, esse pessoal é tão maluco que um dia eles vão dizer que até os masturbadores vão ter que usar camisinha para não se contaminar a si próprios. Eu inventei essa piada, rapaz. Não passou 6 meses, estava eu num debate na TV do Rio Grande, estava um técnico do Ministério da Saúde e o sujeito disse, não, nós recomendamos que as pessoas que se masturbam usem camisinha para elas já ir acostumando. Falei, pronto, virou realidade, pô. Agora vem aí o Drauzio Varela dizendo, existe um modo mais seguro de impedir a transmissão da AIDS do que a contenção sexual. Fala, vai a merda. Você pode não gostar da contenção sexual, tá certo? Eu, durante toda a minha juventude, usei e abusei. Naquela época eu não tinha AIDS, podia fazer tudo, né? E se mandasse parar, é claro que eu não ia gostar. Mas se dissesse, é uma questão de vida ou morte, agora pode contaminar, a gente para, ué. Existem coisas mais importantes do que o prazer sexual. A sua sobrevivência é uma delas. O cara que não entende isto, tá certo? Quer dizer, ele acha assim, que o sujeito ser condenado a comer só a sua própria esposa é um sofrimento inenarrável. Então pergunto ele, quantas o senhor está comendo além da sua? Hã? É bom o senhor avisar, porque assim, os homens casados não vão chegar perto de você, porra. Se você acha que isso é um sofrimento indescritível, né? Mas ele tem, realmente, o que me espanta é o caráter sacrossanto com que as palavras desses sujeitos são recebidas aqui no Brasil. Recebido por outros iguais a ele. Por pessoas intelectualmente desqualificadas. Esse sujeito não aguenta 5 minutos uma discussão séria. Quer dizer, isso é um chutador. Quer dizer, o cara que pega 2 ou 3. Eu já vi esse camarada abusando de dados científicos, né? O cara hipertrofia, pega uma coisinha desse tamanho, pequenininha, e hipertrofia para dar a impressão de que aquilo é uma monstruosidade, né? E depois é o cara, assim, politicamente correto. Por exemplo, ele diz, você não pode fumar. Ora, outro dia saiu uma estatística aí. Dizem que o fumo pode diminuir a sua vida de 1 a 7 anos. Na verdade, não diminui, não, porque aqui os 400 mil fumantes que morrem anualmente nos Estados Unidos morrem com a mesma idade que morrem os outros. Aliás, morrem até um pouco mais. A média de vida do fumante aqui é 71 anos, dos outros é 70. Agora, a média de vida dos homossexuais é 24 anos mais baixa do que a dos heterossexuais. Ou seja, é claro que o homossexualismo é um risco muito maior do que o fumo, porra. Agora, eu não vou impedir ninguém de ter relações homossexuais, como não vou impedir ninguém de fumar. Se quiser arriscar, arrisque, faça o que quiser. Tá certo? Mas ficar usando esta verborreia pseudocientífica para enganar os outros, o que há, porra? Isso é exploração da boa-fé popular. Quer dizer, o sujeito falar de autoridade científica hoje é exploração da boa-fé popular. No estágio atual que nós temos da compreensão do processo científico, você usar a ciência como autoridade é charlatanismo. As pessoas precisam entender isso aí. Quer dizer, o método científico ele é incompatível com o uso da ciência como autoridade pública. Porque se a ciência vive da autocorreção permanente, tá certo? E se a única prova que você tem em favor de alguma teoria é o fato dela não ter sido contestada ainda, mas poder ser contestada amanhã, tá certo? Isso significa que a ciência precisa ter mobilidade, tá certo? De curto prazo. Quer dizer, o que quer que um cientista diga hoje, ele tem que poder desdizer amanhã, senão não é ciência. Agora, isso significa não ter autoridade pública. Porque a autoridade pública não pode baixar um decreto, olha, está aqui decretado, mas podemos mudar isso amanhã. Você não pode fazer, vamos dizer, você não pode mudar as leis e mudar costumes do dia para a noite, como você muda de teoria científica. Então, a ciência verdadeira, ela abdica da autoridade pública. Tá certo? Ela tem que entender que a autoridade intelectual é uma coisa. A autoridade intelectual é, às vezes, abdicar da autoridade pública. Tá certo? Mas os caras não chegam nem a entender isso. Se eu falar isso pro Drauzio Varela, ele nem sabe o que eu estou falando. Quer dizer, esse camarada ele não tem a menor ideia, vamos dizer, do que existe hoje de conhecimento profundo na parte da crítica do conhecimento científico. Não é da crítica da pseudociência, é da própria ciência. Tá certo? Quer dizer, até, vamos dizer, eu acho muita cara de pau. Quer dizer, depois de todos esses 50 anos de desconstrucionismo, o cara vinha apresentar a ciência como se fosse uma autoridade revelada. Ora, o que é isso, porra? Tá bom, Lavo. Te agradeço aí. Eu que agradeço.
Deus te abençoe. A você também. Amém. Então, vamos ver o que mais temos aqui. Aqui, é incrível, esses americanos, aqui saiu na Newsmax, que é uma agência muito boa. Olha aqui, Chaves e Silva entram em choque por causa do etanol. Profundo discordância quanto ao etanol está criando fricção entre o presidente Hugo Chávez e seu colega brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Os americanos acreditam mesmo nisso. Primeiro, eles acreditam que é possível dois líderes da esquerda revolucionária latino-americana terem um choque um com o outro por causa de interesse nacional. Eles acham que interesse nacional é um fator que pesa para essa gente. Então, olha, meu Deus do céu, o Lula é um sujeito criado dentro do movimento comunista internacional e é ali que está suas raízes, ali que está a sua formação cultural, ali que estão os seus valores, ali que estão os seus amigos. Esta é a pátria dele, o movimento comunista internacional é a pátria dele e do Hugo Chávez também. Agora, quando assumem uma função pública, eles têm que falar em nome do país. Mas isso não quer dizer que para eles o interesse nacional seja uma força motivadora, tá certo? Comparável à da solidariedade revolucionária. Olha, esse americano parece que eles não entendem mesmo cabeça de comunista. Ai, meu Deus do céu. Aqui também, o cara acredita em tanta besteira. Agora, você vê, por outro lado, acabaram de descobrir as ilhas Kodiak, onde tem aqueles ursos enormes, descobriram uma reserva de petróleo na base de 210 bilhões de dólares. Os caras estão descobrindo petróleo aqui toda semana. Tá certo? E ainda estão assustados com o Hugo Chávez. Eles não precisam de maneira alguma desse petróleo do Hugo Chávez. Eles continuam ligando para isso só por caridade. Viu? Vamos ver o que mais temos aqui. Aliás, estamos aqui terminando o nosso horário. Vamos ver se tem alguém na linha aí. Tem. Alô? 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 Quem é? Aqui é o Luiz Afonso que está falando. Luiz Afonso, tudo bem? E aí, tudo jóia? Aqui tudo perfeito. Ah, legal. Aqui tem um maluco que entrou numa escola e matou 22 estudantes. Nossa. Ontem, e depois se matou. Agora você vê, se tivesse um professor armado lá, isso não acontecia. É verdade. Na escola aqui você não pode nem chegar perto com arma, só bandido pode. Então agora o sujeito entra lá, porque ele sabe que lá está todo mundo desarmado, entra lá e faz uma festa. Ah, legal. Olá, em primeiro lugar eu queria mandar um abraço, que eu encontrei dois estudantes aqui em Coimbra, o Naliel e o Maxwell. Manda um abração para eles. E pedindo para mandar um abraço para ti. Outra coisa é o seguinte, com relação ao aborto, eu fiquei surpreendido com o último programa que tu falaste que o povo brasileiro rejeita em massa, e as pesquisas estão dando que o aborto é rejeitado pela maioria da população, não é? 65% rejeita totalmente. Vejam só um paralelo, porque há pouco tempo teve o plebiscito do aborto aqui e o sim, né, pela liberação, ganhou. Sendo Portugal um país que, a meu ver, é mais católico, vamos dizer assim, praticante do que o Brasil, né? Isso me surpreendeu. Mas eu estou dizendo que faz tempo que o brasileiro é um povo profundamente conservador e não tem quem fale em nome dele. Não existe um partido conservador no Brasil. O conservadorismo foi proibido, virou extrema-direita. Isso é sinal que existe uma onda subterrânea que às vezes ela irrompe aí essa onda vermelha? Como é o negócio? Que existe uma onda subterrânea desse conservadorismo que às vezes ele surpreende os comandantes em chefe da nação hoje, né? Dando provas da sua contrariedade. Pois é, mas esse conservadorismo ele não pode ter canais de expressão política, está proibido, né? Então, quer dizer, a nação inteira está na extrema-direita. E a Folha que vira o mainstream, né? Quer dizer, aquela meia dúzia de garoto bobo da Folha, eles são o mainstream, eles são a opinião central e equilibrada. O resto da nação está toda à extrema-direita. A maior razão para o pessoal votar aqui a favor do aborto era para ser tão moderno quanto as outras nações da Europa, como a França e a Espanha, onde já foi liberado o aborto também. Complexo de inferioridade. Qual é a vantagem de ser moderno?
Você veja, a Revolução Francesa foi moderna, a Revolução Russa foi moderna, o nazismo foi moderno. Toda essa gente, ninguém era conservador, todo mundo queria, vamos dizer, tudo moderno, né? Tudo de ponta, como se diz hoje. Né? A Alemanha estava na ponta da tecnologia e na ponta dos experimentos sociais, inventando uma sociedade nova. Né? Quer dizer, qual é a vantagem de ser moderno? Quer dizer, por que o fato de ter vindo depois é melhor do que o que veio antes? Ora, que merda. É uma ideia besta, né? Totalmente besta. E, Olavo, outra coisa é o seguinte, eu queria... aquele conceito de Estado laico, que até agora a gente comentava que isso nunca existiu em nenhum momento histórico aí, né? Na história humana. E o Estado laico, mas não a civilização laica, né? Agora, o que eles chamam de Estado laico é o Estado antirreligioso. Eu digo, ora, merda, se é laico, ele não dá palpite em matéria de religião. Né? O que eles querem não é o Estado laico, eles querem o Estado ateu militante, não é laico. Né? Ou seja, isso é fraude, o Estado laico é fraude. Ou seja, esse Estado que eles falam aconteceu aonde o comunismo foi implantado, pelo menos inicialmente eles fizeram... Mas exatamente, quando começa esse pessoal, tipo Michel Onfray, Dawkins e outros, né, eles querem erradicar a religião. O Michel Onfray diz até, nós não podemos ter tolerância, nós temos que nos organizar e acabar com isso. Agora, o que ele quer? Quer banir a religião. Como é que vai banir? Vai ter que proibir. Mas isso já foi feito. Exatamente. Já morreu milhões de pessoas nessa brincadeira. Agora eles querem fazer tudo de novo, com outro nome. Quer dizer, e vão chegar nos não mesmos pode ser tolerado. Esses camaradas, a gente tem que calar a boca deles, tá certo? Na base do desmascaramento impiedoso e cruel da sua maldade, da sua mendacidade, da sua vigarice. Tá? Não é discutir amavelmente com esses caras como se fosse uma divergência intelectual. Por exemplo, o sujeito pode chegar para você e dizer, ó, eu acho que você não deve existir, nós devemos suprimir a sua existência. O que você acha disso? E daí você responde educadamente. Quando a única resposta é, vai tomar no cu. Essa é a única resposta, porra. Quer dizer, você quer me matar, quer me suprimir, e ainda quer que eu responda educadamente? Ora, vai chupar a piroca, o que é isto, porra? Esse pessoal é muito cínico, sem vergonha. Tá certo? Dawkins é um sem vergonha, Michel Onfray é um sem vergonha, tá certo? Os seus discípulos estão no sem vergonha, porque o que eles estão propondo é um morticínio, é um genocídio geral. Agora, eles dizem, não, nós não somos a favor da violência. Agora, o que você acha de chegar um sujeito para você e dizer assim, olha, eu sou a favor do nazismo, mas eu quero um nazismo soft, nazismo sem violência. O que você acha? É a mesma coisa que eles estão propondo, porra. Quer dizer, isso é conversa né, lembra essa coisa? Tem um filme espanhol chamado Torrente, você assistiu? Eu já vi. É uma comédia, é muito engraçado, é muito engraçado. Então, é um policial corrupto e ele tá fazendo uma tocaia para pegar uns bandidos e tá ele com o ajudante dele. Né? Daí eles estão lá faz horas no carro, de madrugada. Daí um diz pro outro assim, pô, nós estamos aqui uma hora sem fazer nada, o que nós vamos fazer para passar o tempo? Daí um fala pro outro assim, vamos tocar umas punhetas. Eu toco em você, você toca em mim, mas sem viadagem. Então, esses caras, eles querem, vamos dizer, a abolição da religião sem violência é a mesma coisa, tá certo? Que esse negócio sem viadagem. Falo, não é possível. Quer dizer, é um jogo de palavras. Só que eles estão fazendo uma piada na nossa cara e quer que a gente leve a sério. É verdade, é verdade. Eles são gozadores sinistros, gozadores diabólicos. Tá certo? Nós não temos por que respeitar essa gente. E nós não temos que explicar nada, não devemos explicações. Devemos espremê-los na parede e mostrar a sua total vigarice, a sua total falta de autoridade moral. Eu estava comentando que, na sua fúria em eliminar qualquer traço de religião, principalmente a cristã, também revela a sua fraqueza. Como claro. Pessoas tão poderosas podem se afastar tanto a visão de um crucifixo, que tem que tirar de toda a visão, né, de todos os locais públicos isso. Claro, eles não podem nem ver. É que nem o pessoal muçulmano que não pode ouvir falar em holocausto. Ele ouve falar em holocausto, ele tem um chilique. É que porra! Né? É incrível. Esse pessoal eles não podem ouvir meia palavrinha que os desgosta. Todos eles querem fazer uma lei que proíba falar mal deles e proíba contrariá-los. Eles não podem ser contrariados em nada. Quer dizer, quem é que não vê que esse pessoal é louco, porra? Só que está virando aqui a história do Dr. Simão Bacamarte. Os loucos estão querendo internar as outras pessoas. Porque nós, você vê, a gente tolera qualquer coisa que esses caras digam. Pode dizer o que quiser, tá, né? Agora, o que não pode é eles passarem para a ação.
Porque quando eles passam para ação, eles começam a proibir crucifixo, prende pessoas porque está distribuindo Bíblia, que isso já teve gente aqui, já ser preso não, mas teve gente que foi expulso da escola, perdeu, quer dizer, destrói uma carreira, porque o sujeito entrou com uma Bíblia na escola. O que é isto, porra? A coisa tá feia. Agora está ficando feio mesmo, quer dizer, uma perseguição aberta. Agora, perto disso, chega esse pessoal homossexual dizendo que é perseguido. É perseguido o raio que os parta. Perseguido coisíssima nenhuma, porra. Se fossem perseguidos mesmo, eu ia ser o primeiro que ia defendê-los. Mas eu não estou vendo essa porra da perseguição. Mas a perseguição anticristã, ela está visível aos olhos de todo mundo. Embora a imprensa esconda, você tem documentação suficiente. Quem quiser saber disso aí, que veja o site Voice of the Martyrs, que é o site dos discípulos do pastor Richard Wurmbrand, que é aquele que ficou 16 anos na cana na Romênia, sofrendo torturas horríveis. Não era tortura que nem aquela de Abu Ghraib, não era negócio de botar calcinha na cabeça, não. Era coisa medonha mesmo, de arrancar os dentes do nego um por um. E pior, chamava dois e ficava arrancando dentes, chamava um padre e um rabino, e ficava arrancando os dentes do rabino, né? Até olha, se você não abjurar a sua religião, nós vamos arrancar todos os dentes dele. Daí fazia a mesma coisa com o outro, invertia. Isso era a tortura que os comunistas faziam. Quer dizer, para quê? Para erradicar a religião, porque diziam a mesma coisa que esse Dawkins diz hoje. A religião é a origem de todos os males. Eu digo, bom, qual é os bens que você fez para opor a esses males? Né? Em nome de que bens você fala? Né? Porque eu sei, a igreja inventou os orfanatos, inventou os hospitais, inventou as maternidades, né? Cuidou dos doentes, né? E ofereceu milhões de mártires, né? Que atravessavam o mundo para ir lá socorrer populações desvalidas. Isso a igreja fez. Agora, e você fez o quê? Em nome do que você vem dizer que a religião é a origem de todos os males? Ora, porra. E você vê, a antirreligião, em 2 séculos, matou mais gente do que morreu em todas as guerras. Não estou falando de guerra religiosa. Se você somar todas as guerras, não das guerras da história, não dá o número de gente que essas revoluções ateístas mataram. Né? Com certeza. É incrível, incrível. Na Veja da Semana, tem uma entrevista, da semana passada, desculpa, tem uma entrevista com o Tarso Genro, que ele fala que o primeiro herói dele foi Lenin, e que ele reconhece que Lenin, na verdade, foi um herdeiro dos ideais do iluminismo. Olha só. Mas é claro que foi. No iluminismo já começou cortando cabeça, esses caras também cortaram. Agora, onde o iluminismo deu bons frutos foi só na Inglaterra. Porque o iluminismo inglês, na sua corrente principal, não era antirreligioso, não era anticristão e não era revolucionário. Quer dizer, usa o nome iluminismo, até não sei nem se o nome é certo. E se você vê os grandes pensadores do iluminismo inglês, como Burke, Shaftesbury, Adam Smith, nenhum deles é revolucionário, nenhum deles é anticristão. E foi lá justamente que se conseguiu criar a prosperidade, criar a democracia, criar o equilíbrio político, criar os direitos civis. E foi a Inglaterra que começou a acabar com a escravidão no mundo. Entendeu? Quaisquer que tenham sido a sacanagem que o inglês fez muito sacanagem sobretudo do ponto de vista comercial, mas deste ponto de vista, vamos dizer, foi uma ação que teve um papel civilizador no mundo. É isso? Agora, sobretudo, graças à religião. Ah, com certeza. O que ninguém entende é que, na verdade, a mão invisível do Smith é a providência divina. Mas sem dúvida, mas você vê, o Smith estava em pleno acordo com os escolásticos portugueses, que ele não leu, mas ele, assim, de orelhada ele pegou. Quando ele fala mão invisível do mercado, os escolásticos portugueses diziam que só quem pode calcular o preço justo é Deus. E Deus calcula isso através do quê? Da Vox Populi. Perfeito. Se as pessoas aceitam o preço da coisa, elas compram. Se elas não aceitam, elas não compram. É a coisa mais óbvia do mundo, É verdade. Então, olha, eu acho que nosso tempo aqui está acabando. Que então, pena, eu peguei na metade do programa, vou ter que ver agora, depois, a metade que eu perdi, mas valeu, de qualquer maneira. Não tem importância, eu acho que tem mais um e-mail aqui que eu precisava responder, mas eu vou ter que deixá-lo também para a semana que vem. Não tem importância. Tudo Fica bem, assim mesmo. Então, muito obrigado a você, muito obrigado a todos, até a semana que vem. Um abraço. Tchau.